Desista de tentar ganhar dinheiro e ganhe dinheiro. Se você for no primeiro vídeo desse canal, você vai ver nos primeiros 30 segundos lá eu mostrando um vídeo que eu gravei antes daquele vídeo que eu postei no primeiro do canal, falando que eu tinha desistido de ganhar dinheiro, e daí depois daquilo tudo de bom começou a acontecer na minha vida porque eu tinha desistido de ganhar dinheiro. Isso, por mais contraditório que pareça, é extremamente real, porque o dinheiro em si, ou o sucesso, ou qualquer coisa que você possa almejar, não vem do esforço. Vem de você ter uma mente correta. Porque se você olhar para qualquer pessoa que tem algo que você almeja, você vai entender que ela tem aquilo que você almeja, porque a cabeça dela, que é a raiz dos comportamentos, a raiz da forma como ela age, a raiz até da atração das coisas, essa cabeça em si está alinhada com aquilo que ela tem. Não adianta você, com a cabeça que você tem hoje, querer algo que você não tem, que você não vai conseguir, por mais que você se esforce. Porque quando a gente pensa até mesmo em adquirir conhecimento, por exemplo, a aquisição de conhecimento é um trabalho inicialmente mental, do qual depois você coloca em prática. Então, às vezes, a gente fica tentando bater na cabeça na pedra, tentando fazer alguma coisa acontecer, quando, na verdade, o problema, a raiz do problema está na nossa mente, a forma como nós enxergamos a vida. E quando eu falo isso, eu não falo somente sobre conhecimento, eu falo sobre atitude mental, sobre padrão mental, sobre crenças. Porque se você, às vezes, é uma pessoa negativa, e você pode até pensar que é positivo e é uma pessoa negativa. Então, se você é uma pessoa que pensa que as coisas são difíceis, mas se eu batalhar muito, as coisas vão dar certo. Essa é uma crença que pode até parecer bonita e otimista, né? É algo heróico. Quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu der o meu sangue, quanto mais eu me dedicar, as coisas vão acontecer e eu vou merecer a vitória. Tem algo de errado nisso? Parece que não, né? Parece que é algo heróico, bonito, almejável, digno. Mas essa é uma crença limitante, da qual você acredita que para as coisas darem certo, você precisa se matar, você precisa dedicar 100% de si, e quando você estiver no limite, quando você estiver esgotado, as coisas vão começar a dar certo, e é aquela história de superação, aquela história de vitória. E eu não estou dizendo que você não tem que batalhar para as coisas acontecerem, mas eu estou te mostrando um exemplo de crença da qual parece ser boa, parece ser positiva, parece ser otimista, mas na verdade é uma crença limitante, da qual quando você vê uma oportunidade boa, você vê uma oportunidade que possa beneficiar você, mas se ela parece muito fácil, você acha que não é boa para você, você acha que não é a oportunidade certa, você não acha que deveria seguir por aquele caminho, porque você tem a crença de que é difícil. Porque você tem a crença de que as coisas devem ser difíceis para serem boas ou para darem certo. Então é só um exemplo para você ver o quanto isso é louco. Por outro lado, uma pessoa que pensa assim: tudo conspira para que as coisas deem certo para mim. Todas as coisas que acontecem para dar certo, e vai dar certo de forma simples, de forma fácil, de forma agradável. Essa pessoa vai olhar para a mesma oportunidade que você, né, supondo que você tem essa crença que eu dei de exemplo lá, que as coisas têm que ser difíceis, essa pessoa vai olhar para a mesma crença que você, para a mesma situação ou oportunidade que você olharia e falaria: não, tá muito fácil para dar certo. Ela vai olhar e vai falar: poxa, parece que isso aqui é para mim. Olha, é simples, parece que funciona, parece que vai ser fácil e vai ser até mais rápido do que eu esperava, eu vou por esse caminho. Aí essa pessoa vai por esse caminho que você ignorou, dá certo. Porque ela acreditava que poderia ser fácil, ela acreditava que as coisas conspirariam para o bem dela. E quando eu estou falando isso, eu estou falando exclusivamente de crenças, ou seja, do nosso sistema operacional, da forma como a nossa mente enxerga a vida, e de comportamentos. Então, se eu tenho uma crença, eu me comporto de forma semelhante ou compatível com aquela crença. Só que eu vou muito mais além disso nesse raciocínio. Eu acredito que a fé é você... A forma como você pensa determina como as coisas acontecem além da sua ação. Então, isso é a fé. A fé é algo espiritual, não? Não é algo que vem de Deus? Então, quando você acredita em algo, eu creio que até mesmo as coisas que estão fora do seu controle se moldam para aquilo acontecer da forma que você acredita. E eu vou respaldar isso de forma bíblica. Ousado, como eu vou fazer agora? Não tô com meu caderno aqui que eu tenho todas as anotações, mas já que eu tô no assunto eu vou falar. Tem duas histórias na Bíblia.
A primeira é de um soldado e a segunda é da mulher lá do fluxo de sangue. Eu vou começar pela segunda. A mulher no fluxo de sangue tem escrito na Bíblia, lá no original, se você pegar, a palavra que ela falava para si, que tá usando para explicar como ela pensava, era assim: ela falava consigo mesma. O que ela falava consigo mesma? Ela falava consigo mesma que se ela tocasse na capa de Jesus, nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então, ela falava dentro dela, com ela mesma, essa crença: se eu tocar na capa dele, eu vou ser curada. Ela foi lá, tocou na capa de Jesus e foi curada. Tanto é que Jesus olhou, sentiu que aconteceu algo e falou: ó, sua fé te curou. Amém, né? Ótimo, maravilha. Curou, ela tomou a ação, né? A fé sem ação é morta, então ela deu a ação, foi lá, tocou na capa e foi curada. Só que antes dela fazer isso, nos mesmos livros ali dos Evangelhos de Jesus, teve a história de um soldado. Não soldado, acho que era um general, tá? Ele foi até Jesus e falou: Jesus, eu tenho um funcionário, um servo, que ele tá doente lá na minha casa, eu preciso que o senhor cure ele. Aí Jesus, como uma pessoa muito agradável e de bom coração, falou: não, vamos lá então, vamos lá que eu vou curar ele. Aí o general falou assim: olha, eu tenho soldados, tenho pessoas que eu mando, vão lá e fazem aquilo que eu mandei elas fazerem. Então eu tenho pessoas que, se eu falar, vai lá, faz isso, ela vai lá e faz aquilo. E ele falou assim: o senhor da mesma forma, se o senhor falar daqui agora que o meu servo, o meu funcionário lá na minha casa está curado, ele estará curado. Aí Jesus falou assim: opa. Aí ele falou que nunca viu tanta fé, nem mesmo no meio do povo de Israel. Por quê? Porque o que o cara tava falando para Jesus é o seguinte: o senhor tem poder, se o senhor mandar um anjo lá, se o senhor falar agora, ele tá curado, ele vai estar curado. E exatamente dessa forma, na mesma hora, como tá escrito na Bíblia, aquele funcionário do general foi curado. Por quê? Porque o general acreditava que ele não precisava, Jesus não precisava nem mesmo ir na casa dele, não precisava ocupar o tempo dele, que era só ele falar que ele seria curado. E aquela fé impressionou a Jesus. Por quê? Porque aquela fé dele era simples, diferente da mulher do fluxo de sangue. Ele não acreditava que Jesus precisava ir lá, é muito mais prático. E aconteceu conforme ele acreditava. Então, em ambos os casos, a cura aconteceu, tanto na mulher do fluxo de sangue quanto nesse general com o funcionário dele. Só que a mulher do fluxo de sangue teve que andar no meio de uma multidão, teve que se enfiar lá dentro e conseguir encostar na capa de Jesus, enquanto o general acreditava que se Jesus falar tá curado, tava curado. Entende o que eu tô te falando? A fé, ela não é... ela depende da forma como nós acreditamos que as coisas vão acontecer. Então você pode escolher como a sua vida vai ser. Você pode escolher que as coisas serão simples e elas de fato serão simples. Ambas as fés são fés. A pessoa que batalha a vida inteira para conquistar alguma coisa e realmente conquista, ela é merecedora. Mas o trabalho da batalha árdua e infinita e uma vida de dor e sofrimento para uma glória futura não é o único caminho. A fé daquela pessoa pode ter acontecido da forma como ela acreditava, mas se você acredita que as coisas acontecem a seu favor de forma simples, elas podem ser simples. Não estou dizendo que não dependa de trabalho, até porque tanto o general quanto a mulher do fluxo de sangue teve que ir até Jesus e pedir a ele. Então ambos demandam ação, porque a fé sem ação é morta, como está na Bíblia. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Voltando ao assunto do início do vídeo. Para de tentar correr atrás de dinheiro. Pare de tentar correr atrás de dinheiro. Comece a trabalhar no seu interior, na sua mente, no seu coração, na forma como você enxerga as coisas da vida. Que se você fizer isso, as coisas podem ser muito mais simples do que uma batalha árdua e durante toda a vida. É o que eu estou buscando fazer e graças a Deus estão acontecendo as coisas. Não digo que eu não trabalho, mas eu tô aqui no Chile realizando um sonho. Tô aqui no apartamento agora, já conheci a neve, mas tô aqui no Chile realizando um sonho que antes eu achava que era muito difícil, muito possível, e a vida tem sido muito mais simples do que eu esperava. E pretendo não só fazer muito mais isso na minha própria vida, como ensinar mais pessoas, ajudar mais pessoas a desbloquear a mente, que eu acho que a batalha dos nossos tempos
como diz na Bíblia, né? Não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então o mal, ele trabalha na nossa mente. O que o mal quer fazer é bugar, é atrapalhar o nosso raciocínio, o nosso coração e a nossa mente. Então a gente tem que rebater isso com conhecimento, com amor a Cristo e com a sabedoria, que é uma grande arma que nós temos. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, comenta aqui e compartilha aí com alguma pessoa que você acha que deveria ouvir isso. Um beijo e falou!